Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran. Hoje nós vamos analisar uma prova teórica realizada no dia 28 de junho de 2024. O aluno que realizou esta prova acertou 14 questões, errando 16 questões nesta prova teórica. E a partir de agora nós vamos analisar quais foram estas 16 questões que este aluno acabou errando e reprovando na sua prova teórica do Detran. Portanto, você que vai realizar a sua prova teórica, acompanhe esta análise de questões a partir de agora. Lembrando sempre que a resposta correta, o gabarito da questão, o Detran disponibiliza na cor verde. E a resposta errada, a resposta que o aluno marcou na sua prova, o Detran disponibiliza na cor vermelha. E a primeira questão errada desta prova é uma questão sobre condições adversas. O que são condições adversas? São todos aqueles fatores ou a combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito. E o condutor deve ser capaz de identificar esses riscos e de agir corretamente diante destas condições, com a finalidade sempre de evitar os acidentes. Então, a questão pediu o seguinte: pedestres e animais soltos na via são condições adversas do quê? Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de trânsito. Um pedestre atravessando a via, caminhando sobre a via, animais soltos na via, tudo isso são condições adversas de trânsito, podem atrapalhar o trânsito e também, claro, causar acidentes. Portanto, na prova teórica do Detran, quando perguntar, pedestres e animais soltos na via são condições adversas de trânsito. Resposta correta da questão. E o aluno acabou marcando condições adversas de vias. Resposta errada. Uma condição adversa da via seria um perigo que a própria pista de rolamento, a própria via traz para nós condutores, pedestres, ciclistas, enfim. Portanto, uma condição adversa da via seria, por exemplo, buracos, subidas, descidas, pistas ou faixas de rolamento com largura inferior ao ideal, falta de sinalização, falta de acostamento, entre outros tantos defeitos que, infelizmente, existem nas vias de modo geral. Portanto, para sua prova teórica, é importante você estudar todos os tipos de condições adversas e saber corretamente classificá-las. Assunto muito cobrado em questões de prova. E a próxima questão desta prova é mais uma questão sobre condições adversas. Ao dirigir em uma rodovia, o condutor entra em um trecho com neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Nesta situação, ele deve... Resposta correta. Ele deve procurar um local seguro, fora da pista de rolamento, para parar o seu veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Resposta correta da questão. Numa situação adversa, como por exemplo neblina muito intensa, é uma atitude correta, é uma atitude de direção defensiva, o condutor sair da pista e procurar um local seguro para ele parar e aguardar a melhoria da visibilidade. Um local seguro, como, por exemplo, um posto rodoviário, um posto de combustível, seria, por exemplo, um local seguro para parar. Já na resposta errada do aluno, ele marcou o seguinte: prosseguir a viagem com velocidade reduzida. Tudo bem, se o motorista preferir, ele pode também prosseguir a viagem com velocidade reduzida, tomando os devidos cuidados até ele localizar um ponto seguro para poder parar. Mas qual que é o erro aqui da frase? Acionando os faróis altos.
Aqui, ao final, está o erro da resposta. Na verdade, não são faróis altos. Quando em condições adversas, como por exemplo neblina, chuva e penumbra, o condutor deve manter acionado os faróis de luz baixa do seu veículo. Luz baixa deixaria a resposta correta aqui na questão. Muita atenção, então, pois uma palavrinha pode deixar a resposta errada. Muita atenção na leitura, na interpretação das questões e das respostas. Próxima questão: como devem transitar os veículos de carga para que eles estejam dentro da lei, respeitando a lei? Como que os veículos de carga devem trafegar respeitando a lei de trânsito? Resposta correta: eles devem trafegar com carga e com peso igual ao permitido para aquele tipo de veículo automotor. E na resposta errada, trafegar com carga excedente, ou seja, uma carga que exceda a sua largura e altura. Nesse caso aqui, o condutor estará cometendo uma infração de trânsito passível de penalidades e também medidas administrativas. Logo, esta resposta marcada pelo aluno ficou errada aqui na questão. Próxima questão: com relação à CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e também à permissão para dirigir, considere. A questão traz 3 itens para o aluno interpretar, considerar, ler e responder a questão aqui ao final. No caso aqui, a questão pergunta quais itens estão corretos. Sendo assim, vamos analisar cada item aqui na questão. Item número 1. A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ela é de porte obrigatório quando o condutor estiver à direção do seu veículo automotor. Com certeza. Item número 1, item correto. O documento de habilitação continua sendo de porte obrigatório no modelo original ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Logo, item número 1, correto. Item número 2, a permissão para dirigir, ela é de porte obrigatório quando o condutor estiver à direção do veículo. Frase 1 e frase 2 estão dizendo a mesma coisa, é a mesma informação. Tanto a permissão para dirigir ou a Carteira Nacional de Habilitação, a carteira definitiva, elas continuam sendo documentos de porte obrigatório. Sendo assim, item 2, correto também. E por fim, item número 3. A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, pode ser apresentada em cópia reprográfica, autenticada pelo DETRAN. Resposta errada. A Carteira Nacional de Habilitação ou a permissão para dirigir não são válidas em cópia. Resposta errada. Portanto, item número 3, errado aqui na questão. Sendo assim, o aluno deveria ter marcado a alternativa B. Estão corretos o item 1 e 2 apenas. Mas ele acabou marcando que todos os itens estavam corretos. O item 3, como vimos, está errado. Próxima questão: quando o condutor transitar em velocidade inferior à metade da máxima permitida para a via, ele terá como punição. Qual é a punição para aquele motorista, para aquele condutor que trafega numa velocidade inferior à metade da máxima permitida para a via? Neste caso, o condutor comete uma infração de trânsito que é de natureza média e ela prevê a penalidade de multa. Infração de natureza média, com 4 pontos lançados no prontuário e a multa de trânsito. Nesta infração, não há
a remoção do veículo. Não há essa medida administrativa. A remoção do veículo ela é aplicada quando o veículo torna-se um obstáculo na via. Quando o veículo estiver obstaculizando a via, por exemplo, estacionado em local proibido, local que prejudica o trânsito, ou no caso também de pane seca, falta de combustível, acaba o combustível e o condutor para no meio da rua, obstaculizando, atrapalhando o trânsito, são alguns exemplos de infrações que prevêem, além da multa, a remoção do veículo do local. Dica importante para a sua prova. Próxima questão é um direito do pedestre assegurado pela lei. O que seria aqui um direito do pedestre? Na resposta errada, o aluno colocou cruzar a pista fora da faixa própria, em grandes avenidas e na hora do rush, ou seja, período de maior intensidade de tráfego. Resposta errada. Esse não é um direito assegurado pelo pedestre. Um direito assegurado para o pedestre é que ele atravesse nas faixas próprias, ou seja, faixas de pedestres nestas grandes avenidas e principalmente nos horários de maior intensidade de tráfego. Sendo assim, resposta errada aqui na questão. E na resposta correta, o Detran trouxe utilizar os passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas a ele destinadas para circulação. Resposta correta. É um direito do pedestre utilizar passeios, calçadas, passarelas, faixas de pedestres, ou seja, locais com essas passagens apropriadas para a circulação de pedestres. Resposta aqui correta para a questão. Próxima questão. Com o passar dos anos dirigindo, os condutores vão desenvolvendo certos automatismos em relação aos movimentos e também procedimentos que exigem um nível menor de concentração para sua execução. Em relação à direção defensiva, esta condição é automatismos. O que são automatismos em direção defensiva? Como o próprio nome já diz, automatismos, aquilo que o motorista faz automaticamente à direção do seu veículo com relação aos movimentos e também procedimentos que exigem um nível menor de concentração para a sua execução. Coisas que o motorista faz automaticamente no trânsito, dirigindo o seu veículo. Esses automatismos em direção defensiva, será que eles são bons? Será que eles são ruins? Será que eles são favoráveis ou será que eles são desfavoráveis? No caso aqui, eles são desfavoráveis, pois, por mais atento que um condutor esteja, vão ocorrer situações inesperadas, as quais poderão incorrer em acidentes de trânsito. Logo, o motorista deve evitar dirigir no automático, ele deve prestar muita atenção a todos os movimentos, a todas as manobras que ele está realizando no trânsito, além de sinalizar muito bem as suas intenções, observar os espelhos retrovisores, observar a frente do veículo e dos lados esquerdo e direito, bem como atrás do seu veículo. O motorista no trânsito tem que prestar muita atenção a tudo o que ele está fazendo à direção do seu veículo. E qual foi o erro aqui da resposta do aluno? Ele marcou que isso é desfavorável. Sim, é desfavorável, pois somente, aqui está o erro da frase, o somente, esta palavra. Somente os procedimentos com relação ao controle do veículo devem ser automáticos. Resposta errada aqui na questão. Perceba que a resposta da alternativa A está mais completa do que a resposta da alternativa C.
E também esse tipo de palavra, em respostas do Detran, pode deixar a frase, a resposta errada, dependendo do contexto. Então, ao estudar, ao responder questões, dê atenção a esse tipo de palavra. A palavra somente, apenas, só, sempre, nunca, todos. Estas palavras, dentre outras, podem deixar a resposta errada dependendo do contexto. Mais uma questão: a distância de segmento, ou também chamada distância de segurança, ela é definida como? Como é definida a distância de segmento, ou também chamada distância de segurança? É aquela distância no trânsito que você vai manter entre o seu veículo e aquele que trafega à sua frente, uma distância segura, para permitir a você uma manobra segura no trânsito. Independentemente do que o condutor do veículo da frente faça no trânsito, você estará mantendo uma distância segura, uma distância de segmento que vai te permitir realizar sempre uma manobra segura, independentemente do que aconteça à sua frente. Por isso, no trânsito, é importante mantermos uma boa distância do veículo que segue à nossa frente. Distância de segmento. E não é uma soma de distâncias aqui na questão. Soma da distância de frenagem com distância de parada. Resposta errada. Próxima questão desta prova, uma questão de meio ambiente. A questão traz um texto, vamos ler o texto para responder corretamente a questão. Atualmente, há uma grande preocupação com o aquecimento global, que pode ter várias consequências, dentre as quais o derretimento das geleiras e a elevação do nível das águas do mar, fato que comprometeria a vida nas áreas litorâneas do planeta. Uma das causas do aquecimento global é a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforços para reduzir esta emissão. Dentre as medidas tomadas pelo governo, cita-se a questão pergunta quais são as medidas tomadas pelo governo brasileiro para reduzir os índices de emissão de poluentes, principalmente pelos veículos automotores. Resposta correta: criação de normas que vão estabelecer o nível máximo dos gases emitidos pelos veículos automotores. Resposta correta aqui da questão 17. Uma questão que se repete muito nas provas do Detran na disciplina de meio ambiente. Próxima questão, uma questão agora de primeiros socorros. Em um dia de sol, um pedestre vestido de bermuda e camiseta foi atropelado e está deitado no chão, gemendo de dor nas costas. Enquanto aguarda o resgate, a pessoa que socorre deverá: um pedestre foi atropelado, está deitado no chão em um dia de sol. A pessoa que está ajudando neste acidente, ela já chamou o resgate. Enquanto o resgate não chega, o que mais essa pessoa pode fazer para ajudar a vítima? Resposta correta, claro, proteger a vítima do sol. Tentar tampar o sol para proteger esta vítima dos raios solares, do calor do sol. É uma atitude correta enquanto se aguarda o resgate para o atendimento adequado a esta vítima. E na resposta do aluno, ele acabou marcando manter esta vítima exposta aos raios do sol. Resposta errada. Próxima questão. A figura abaixo representa o cruzamento de duas grandes avenidas que apresentam trânsito congestionado. Na mudança do sinal luminoso, 3 veículos ficaram parados conforme o indicado. Então, analise a imagem de um cruzamento
o trânsito ficou congestionado e os 3 veículos ficaram parados aqui na proximidade deste cruzamento. Veículo número 1, número 2 e número 3. Vamos ler o restante da questão. A questão pergunta: ocorre infração de trânsito apenas para qual ou quais veículos? Perceba que o veículo número 1, ele ficou parado sobre a faixa de travessia de pedestres e também na área de interseção de vias, bloqueando o cruzamento, bem como o veículo número 2 também ficou parado em local errado, atrapalhando a área de interseção de vias e também sobre a faixa de travessia de pedestres. O único veículo que parou corretamente após o cruzamento foi o veículo número 3. O veículo número 3 está parado adequadamente. Perceba que a questão citou que nesta via há um congestionamento de veículos. E na mudança do sinal luminoso, esses 3 veículos ficaram parados desta forma. Quais deles cometem infração de trânsito? Cometem infração de trânsito os veículos 1 e 2 apenas. Na resposta do aluno, ele acabou marcando que cometem infração os veículos 2 e 3. O 2 comete infração, mas o 3 não. Quem comete infração são os veículos 1 e 2, pois ficaram parados na área de interseção de vias, bloqueando o cruzamento e também sobre a faixa de travessia de pedestres. Os veículos 2 e 1 deveriam ter parado aqui antes da linha de retenção, linha que indica o local limite no qual você deve parar o seu veículo. Então, os veículos teriam que ter parado antes aqui da linha de retenção, antes da faixa de travessia de pedestres e também nunca bloqueando o cruzamento, a área de interseção de vias. Portanto, resposta correta para a questão: os veículos 1 e 2 cometem infração de trânsito. Próxima questão: um condutor, ao receber a notificação de autuação por uma infração de trânsito, infração que foi imposta por um órgão municipal, ele já apresentou a defesa da autuação, também chamada defesa prévia da autuação. Só que essa defesa, ela não foi acolhida, não foi aceita pela autoridade de trânsito. Nesta situação, cabe recurso. Assunto muito cobrado em questões do Detran, aqui do estado do Paraná principalmente. Sugiro que você estude esse assunto. Aqui no canal tem várias questões sobre este assunto, várias questões semelhantes a esta, que você pode estudar e se preparar muito bem para a sua prova teórica. Quais são as possibilidades de recursos que um condutor tem direito quando ele for autuado pela autoridade de trânsito? Neste caso, o condutor tem direito a 2 recursos. O primeiro é enviado à JARE. JARE é uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito. Portanto, a JARE é a primeira instância recursal. JARE. Mas caso a JARE também não acolha, não aceite o recurso do condutor, ele tem direito a mais um recurso. O segundo recurso, ou também chamado a segunda instância. E na segunda instância, quem vai julgar o recurso do condutor será o CETRAN. CETRAN é Conselho Estadual de Trânsito. Nunca será o CONTRAN. CONTRAN deixou a resposta aqui da questão errada. Sendo assim, estude para sua prova quais são as possibilidades que o condutor tem de defesas e de recursos no caso de uma autuação de trânsito. Primeiramente, o condutor tem direito a uma defesa prévia desta autuação. Isso aqui pode ser resposta também de questões do Detran.
Na nossa prova cai esta resposta também, defesa da autuação. Esta defesa não sendo aceita pelo órgão de trânsito, abre a possibilidade de o condutor enviar o primeiro recurso. Primeiro recurso, jare. Caso a jare também não acolha o recurso, ele vai recorrer, neste caso, ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, que é a segunda e última instância recursal. Caso o CETRAN também não aceite, não acolha o recurso do condutor, a ele não caberá mais recursos na esfera administrativa. Ele terá que aceitar a notificação da penalidade e cumpri-la de acordo com a lei. Próxima questão. A manutenção periódica e preventiva do veículo deve incluir o sistema de iluminação. Assim, todo condutor deve saber que faróis queimados ou desalinhados, o que faróis queimados ou desalinhados trazem de perigo de prejuízo à direção do veículo automotor. Na resposta errada, impedem que os condutores que trafegam atrás do veículo percebam que o condutor que está à frente freou o veículo. Neste caso, não seriam faróis queimados ou desalinhados, seria a luz de freio. Se a lâmpada da lanterna de luz de freio estiver queimada, neste caso, o veículo que estiver atrás não vai perceber que o condutor que está à frente freou o seu veículo. Então, não são faróis queimados ou desalinhados. No caso aqui da resposta, seria lanterna de freio queimada. Resposta correta: se os faróis estiverem queimados ou desalinhados, isso vai reduzir a visibilidade panorâmica do condutor à direção deste veículo automotor. Resposta correta da questão. Próxima questão. Quanto às regras de segurança ao conduzir ciclomotores, deve-se. O que o condutor deve fazer ao conduzir ciclomotor pela via? Ciclomotor é aquele veículo automotor com até 50 cilindradas de potência no seu motor e que atinge uma velocidade máxima de até 50 km por hora. Ciclomotor. Na resposta errada, o aluno marcou que, ao conduzir ciclomotores, deve-se circular pelas vias de trânsito rápido. Resposta errada. O condutor deve evitar vias de trânsito rápido ao transitar com ciclomotores. O ciclomotor não é um veículo adequado para se transitar em uma via de trânsito rápido. E a resposta correta, que é a regra de trânsito para todo tipo de veículo automotor, na verdade, circular pela direita da pista de rolamento. Resposta correta da questão. Próxima questão, uma questão sobre infrações de trânsito. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. A questão traz 3 motoristas e o histórico de infrações cometidas por eles nos últimos 12 meses. E ao final, a questão pergunta: nesta situação, a suspensão do direito de dirigir será aplicada para qual ou quais condutores aqui na questão? Então, vamos analisar o histórico de infrações de cada condutor. O motorista número 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Neste caso do motorista 1, ele terá uma penalidade de suspensão do direito de dirigir com apenas 4 pontos lançados no seu prontuário por esta infração de velocidade superior à máxima permitida em mais de 20%? Claro que não. Motorista número 1 não terá a sua habilitação suspensa. Vamos analisar motorista número 2. O registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%.
Velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Esta infração cometida pelo motorista número 2, ela é uma infração chamada de autossuspensiva. Ela por si só suspende o direito de dirigir do condutor que comete esta infração no trânsito. Portanto, motorista que é flagrado transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%, comete uma infração que suspende o direito de dirigir. Já o motorista número 3, ele tem 18 pontos acumulados relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média. 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média, totalizando 18 pontos no seu prontuário. Com 18 pontos, o direito de dirigir do condutor é suspenso? Não. Ele é suspenso a partir de 20 pontos. Quando o condutor atinge 20 pontos no seu prontuário dentro de 12 meses, tendo nesta somatória de pontos 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, nesse caso, o condutor terá o seu direito de dirigir suspenso. Mas com 18 pontos, ainda não. Então, nesta situação, a suspensão do direito de dirigir será aplicada para quem? Apenas para o motorista número 2. Apenas para ele. Na resposta do aluno, ele acabou marcando que o direito de dirigir será suspenso para os motoristas 1 e 3. Resposta errada. Sendo assim, resposta correta aqui da questão, alternativa B, motorista 2 apenas. Por fim, última questão desta prova, o ciclista está no meio da travessia da via, quando o semáforo fica verde. O que o condutor do veículo motorizado deve fazer neste caso? O ciclista já está lá no meio da travessia da via. O semáforo fica verde para os veículos. O que o condutor deste veículo motorizado deve fazer? Na resposta errada, o aluno marcou pôr o carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Resposta errada. Se o ciclista ou se fosse também o pedestre já estão no meio da travessia deles, mesmo que acenda a luz verde do semáforo, os condutores em geral devem aguardar o final da travessia deles com o veículo parado. Motoristas devem aguardar com o seu veículo parado. Resposta correta da questão.